Audiolivro Crítica do Programa de Gotha, de Karl Marx. Prefácio de Friedrich Engels. O manuscrito aqui publicado, tanto a carta quanto a crítica do projeto de programa, foi enviado a Brackley em 1875, pouco antes do Congresso de Unificação de Gotha, para que fosse transmitido a Geib, Auer, Bebel, Liebknecht e, em seguida, reenviado a Marx, já que o Congresso do Partido de Halle pôs em pauta a discussão do programa de Gotha. Pareceu-me que seria um delito se eu continuasse a ocultar do público esse importante documento, talvez o mais importante, referente a essa discussão. Mas o manuscrito guarda ainda outro significado mais abrangente. Aqui, pela primeira vez, é clara e firmemente exposta a atitude de Marx em relação à linha adotada por Lassalle em sua militância desde sua entrada no movimento, precisamente no que concerne a seus princípios econômicos e a sua tática. Hoje, passados 15 anos, o implacável rigor com que o projeto do programa é esmiuçado, a austeridade com que são enunciados os resultados obtidos e são apontadas as insuficiências do projeto, tudo isso não pode mais ferir. Lassallianos legítimos só continuam a existir no estrangeiro, como ruínas solitárias, e o programa de Gotha foi abandonado em Hegel, até mesmo por seus criadores, como absolutamente insuficiente. No entanto, nas passagens em que o conteúdo não seria alterado, eliminei expressões e juízos mordazes sobre pessoas, substituindo-os por reticências. O próprio Marx faria isso se hoje publicasse o manuscrito. A linguagem veemente com que o manuscrito foi redigido deveu-se a duas circunstâncias. Em primeiro lugar, Marx e eu estávamos envolvidos com o movimento alemão mais intimamente do que com qualquer outro. Assim, o retrocesso decisivo anunciado nesse projeto de programa só podia nos perturbar violentamente. Em segundo lugar, naquele momento, apenas 2 anos após o Congresso da Haia Internacional, do Congresso de Haia da Internacional, estávamos na mais acalorada luta contra Bakunin e seus anarquistas, que nos apontavam como os responsáveis por tudo o que acontecia no movimento operário da Alemanha. Tínhamos razões para esperar que também nos fosse impingida a secreta paternidade desse programa. Essas considerações perderam sua validade e, portanto, não há mais necessidade das passagens em questão. Devido à lei de imprensa, algumas sentenças foram substituídas por reticências. Quando tive de escolher uma expressão mais suave, coloquei-a entre colchetes. No restante, a reprodução do manuscrito é textual. Friedrich Engels, Londres, 6 de janeiro de 1891. Carta de Karl Marx a Wilhelm Reich, Londres, 5 de maio de 1985. Caro Brack, envio-lhe as notas críticas ao programa de coalizão e peço-lhe a gentileza de, após sua leitura, repassá-las a Geib, Auer, Bebel e Liebknecht, NB. O manuscrito tem de retornar às suas mãos, para que esteja à minha disposição, caso necessite dele. Estou sobrecarregado e tenho de superar em muito a carga de trabalho que foi-me prescrita pelo médico. De modo que, para mim, não foi nenhum prazer escrever tão longos comentários, mas foi necessário para que mais tarde não pairem dúvidas sobre minha posição em relação aos passos dados pelos correligionários a quem essas notas se dirigem. Depois da realização do Congresso de Coalizão, Engels e eu publicamos uma curta nota, esclarecendo que nos distanciamos totalmente desse programa de princípios e não temos nada a ver com ele. Isso é indispensável, uma vez que no exterior espalha-se a ideia, absolutamente errônea, alimentada com o mais extremo zelo pelos inimigos do partido, de que em segredo dirigimos daqui o movimento do chamado Partido de Eisenach. Por exemplo, num texto recente publicado em russo, Bakunin
me torna responsável não apenas por todos os programas, etc., daquele partido, mas até por cada passo de Lindbergh desde o início de sua cooperação com o Partido Popular. Além disso, é também minha obrigação não reconhecer com um silêncio diplomático um programa que, como eu estou convencido, é absolutamente nefasto e desmoralizador para o partido. Cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Se, portanto, não se podia, e as circunstâncias do momento não permitiam, ir além do programa de Eisenach. Então era melhor ter firmado um acordo para a ação contra o inimigo comum. Mas, ao conceber programas de princípios, em vez de postergar isso até que tal programa possa ser preparado por uma longa atividade comum, o que se faz é fornecer ao mundo as balizas que servirão para medir o avanço do movimento do partido. Os líderes lassalianos nos procuraram forçados pelas circunstâncias. Se tivessem sido previamente esclarecidos de que não haveria nenhuma barganha de princípios, teriam sido obrigados a se contentar com um programa de ação ou um plano para a ação comum. Em vez disso, permitimos que eles se apresentem munidos de mandatos, reconhecemos esses mandatos como vinculantes e assim nos submetemos incondicionalmente ao árbitro daqueles que necessitam de socorro. Para coroar a situação, eles promovem o Congresso antes do Congresso de Unificação, enquanto o nosso próprio partido realiza seu Congresso post-festum. O que se pretendia era claramente escamotear qualquer crítica e não deixar que nosso partido pudesse refletir sobre a questão. É claro que o mero fato da união basta para satisfazer os trabalhadores, mas engana-se quem acredita que esse êxito momentâneo não custou caro demais. Além disso, o programa não vale nada, mesmo que não se leve em conta a canonização dos artigos de fé lassalianos. Eu lhe enviarei em breve os fascículos finais da edição francesa de O Capital. A impressão foi suspensa por um bom tempo por ordem do governo francês. Nessa semana, ou no começo da próxima, a edição estará pronta. Você recebeu os 6 primeiros fascículos. Queria me informar também o endereço de Bernard Baker, para que eu possa enviar a ele os fascículos finais. A livraria de Volkstadt tem modos peculiares. Até o momento, por exemplo, não percebi nenhum exemplar do Processo dos Comunistas de Colônia. Cordiais saudações, Karl Marx. Esse cara é foda. Glosas marginais ao programa do Partido Operário Alemão. Parte 1. 1. O trabalho é a fonte de toda riqueza e toda cultura, e como o trabalho útil só é possível na sociedade por meio da sociedade, o fruto do trabalho, Arbeitsertrag, pertence inteiramente com igual direito a todos os membros da sociedade. Primeira parte do parágrafo. O trabalho é a fonte de toda riqueza e toda cultura. Fecha aspas. Marx. O trabalho não é a fonte de toda riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso, e é em tais valores que consiste propriamente a riqueza material, tanto quanto é o trabalho, que é apenas a exterioração de uma força natural, da força do trabalho humano. Essa frase pode ser encontrada em todos os manuais infantis e está correta, desde que se subentenda que o trabalho se realiza com os objetos e os meios a ele pertinentes. Mas um programa socialista não pode permitir que tais fraseologias burguesas possam silenciar as condições que, apenas elas, dão algum significado a essas fraseologias. Apenas porque, desde o princípio, o homem se relaciona com a natureza, como proprietário.
a primeira fonte de todos os meios e objetos de trabalho, apenas porque ele a trata como algo que lhe pertence, é que seu trabalho se torna a fonte de todos os valores de uso, portanto, de toda a riqueza. Os burgueses têm excelentes razões para atribuir ao trabalho essa força sobrenatural de criação, pois precisamente do condicionamento natural do trabalho, segue-se que o homem que não possui outra propriedade senão sua força de trabalho, torna-se necessariamente, em todas as condições sociais e culturais, um escravo daqueles que se apropriaram das condições objetivas do trabalho. Ele só pode trabalhar com sua permissão, portanto, só pode viver com sua permissão. Deixemos agora a frase tal como está, ou melhor, tal como vem capengando. O que deveríamos esperar como conclusão? Exatamente isso, abre aspas, porque o trabalho é a fonte de toda a riqueza. Ninguém na sociedade pode apropriar riqueza que não seja fruto do trabalho. Se, portanto, ele mesmo não trabalha, então vive do trabalho alheio, e apropria sua cultura também à custa do trabalho alheio. Em vez disso, fecha aspas, em vez disso, a primeira frase acopla-se com o parafuso gramatical e como, uma segunda frase, a fim de extrair dessa última, e não da primeira, uma conclusão. Segunda parte do parágrafo, abre aspas, o trabalho útil só é possível na sociedade e por meio da sociedade, fecha aspas. De acordo com a primeira sentença, o trabalho era a fonte de toda a riqueza e toda a cultura, de modo que também nenhuma sociedade era possível sem trabalho. Agora, ficamos sabendo, ao contrário, que nenhum trabalho é útil, que nenhum trabalho útil é possível sem sociedade. Poder-se-ia ter dito, do mesmo modo, que apenas na sociedade o trabalho inútil e mesmo prejudicial à comunidade pode se tornar um ramo da indústria, que apenas na sociedade se pode viver do ócio, etc., etc. Em suma, poder-se-ia ter copiado a obra inteira de Rousseau. E o que é o trabalho útil? Só pode ser o trabalho que gera o efeito útil visado. Um selvagem, e o homem é um selvagem depois de ter deixado de ser macaco, que abate um animal com uma pedra, colhe frutas, etc., realiza trabalho útil. Terceira parte, a conclusão, abre aspas. E como o trabalho útil só é possível na sociedade e por meio da sociedade, o fruto do trabalho pertence inteiramente, com igual direito, a todos os membros da sociedade. Oxi. Tá. Fecha aspas. Bela conclusão. Se o trabalho útil só é possível na sociedade por meio da sociedade, o fruto do trabalho pertence à sociedade, e esse produto só é dado ao trabalhador individual tanto quanto não é indispensável para a manutenção da condição do trabalho, a sociedade. Na verdade, essa tese também foi defendida, em todos os tempos, pelos espadachins da ordem social de cada época. Primeiro surgem as pretensões do governo, com tudo que nele está incluído, pois ele é o órgão social para a manutenção da ordem social. Em seguida, surgem as pretensões dos diferentes tipos de proprietários privados, pois os diferentes tipos de propriedade privada são os fundamentos da sociedade, etc. Como se vê, pode-se revirar e revirar essas frases ocas como se queira. A primeira e a segunda partes do parágrafo só tem algum nexo compreensível com a seguinte redação, abre aspas, o trabalho só se torna fonte da riqueza e da cultura como trabalho social, fecha aspas, ou, o que dá no mesmo, abre aspas, nasce por meio da sociedade, fecha. Essa sentença é incontestavelmente correta, pois se o trabalho isolado, pressuposta suas condições materiais, também pode criar valores de uso, ele não pode criar riqueza nem cultura. Mas é igualmente incontestável esta outra sentença, entre aspas, na medida em que o trabalho se desenvolve socialmente e se torna, desse modo, fonte de riqueza e cultura, desenvolvem-se a pobreza e o abandono do lado do trabalhador, a riqueza e a cultura do lado do não trabalhador. Essa é a lei de toda a história até o presente. Portanto, em vez de lançar frases feitas sobre o trabalho e a sociedade, dever-se-ia demonstrar com precisão de que modo, na atual sociedade capitalista, são finalmente criadas as condições materiais, etc., que habilitam e obrigam os trabalhadores a romper essa maldição histórica.
Na verdade, esse parágrafo inteiro, defeituoso quanto ao estilo e ao conteúdo, existe apenas para que se possa escrever na bandeira do partido, como palavra de ordem, a fórmula lassalliana do, entre aspas, fruto integral do trabalho. Voltarei mais adiante ao fruto integral do fruto do trabalho, ao igual direito e etc., pois a mesma questão reaparece numa forma um pouco diferente. 2. Na sociedade atual, os meios de trabalho constituem o monopólio da classe capitalista. A dependência da classe trabalhadora que resulta desse monopólio é a causa da miséria e da servidão em todas as suas formas. Fecha aspas. Essa frase toma dos Estatutos da Internacional é falsa nessa redação, abre aspas, melhorada, fecha aspas. Na sociedade atual, os meios de trabalho são monopólio dos proprietários fundiários. Entre parênteses, o monopólio da propriedade fundiária é até mesmo a base do monopólio do capital, fecha aspas, e dos capitalistas. Os Estatutos da Internacional, na passagem em questão, não nomeiam nem uma nem outra classe de monopolistas. Eles falam de, abre aspas, monopólio dos meios de trabalho, isto é, das fontes de vida, fecha aspas, o adiantamento, abre aspas, meios de vida, fecha aspas, mostra claramente que o solo está inconcluído entre os meios de trabalho. A retificação foi feita porque La Salle, por razões hoje conhecidas, atacava apenas a classe capitalista, não os proprietários fundiários. Na Inglaterra, o capitalista, na maioria das vezes, não é nem sequer proprietário do terreno em que se encontra sua fábrica. Terceiro, abre aspas, a libertação do trabalho requer a elevação dos meios de trabalho a patrimônio comum da sociedade e a regulação cooperativa genossenschaftlich do trabalho total, como distribuição justa do fruto do trabalho, fecha aspas. Abre aspas, elevação dos meios de trabalho a patrimônio comum, fecha aspas. O certo seria falar em sua, abre aspas, transformação em patrimônio comum, fecha aspas, mas isto é apenas um detalhe. O que é, abre aspas, fruto do trabalho, fecha aspas? O produto do trabalho ou seu valor, e nesse último caso é o valor total do produto ou somente a nova fração do valor que o trabalho acrescentou ao valor dos meios de produção consumidos, abre aspas, fruto do trabalho, fecha aspas, é uma noção vazia, posta por La Salle no lugar de conceitos econômicos determinados. O que é distribuição justa? Os burgueses não consideram que a atual distribuição é, abre aspas, justa, e não é ela a única distribuição justa, tendo como base o atual modo de produção. As relações econômicas são reguladas por conceitos jurídicos, ou, ao contrário, são as relações jurídicas que deveriam das relações econômicas. Os sectários socialistas não têm, eles também, as mais diferentes concepções de distribuição justa. Para saber o que, nesse caso, deve-se entender pela fraseologia, abre aspas, distribuição justa, fecha aspas. Temos de justapor o primeiro parágrafo ao segundo. Neste, supõe-se uma sociedade em que, abre aspas, os meios de trabalho são patrimônio comum e o trabalho total é regulado cooperativamente, fecha aspas. Enquanto no primeiro parágrafo temos o, abre aspas, fruto do trabalho pertence inteiramente como igual direito a todos os membros da sociedade, fecha aspas. Abre aspas, a todos os membros da sociedade, fecha aspas, também aos que não trabalham. Como fica então o fruto integral do trabalho? Ou apenas os membros da sociedade que trabalham? Nesse caso, como fica o igual direito de todos os membros da sociedade? Mas todos os membros da sociedade e o igual direito são apenas modos de dizer? O essencial é que nessa sociedade comunista, cada trabalhador tem de receber seu fruto integral do trabalho lassalliano. Se tomarmos
em primeiro lugar, o termo fruto do trabalho no sentido do produto do trabalho, então o fruto do trabalho coletivo é o produto social total. Dele é preciso deduzir, primeiro, os recursos para a substituição dos meios de produção consumidos. Segundo, a parte adicional para a expansão da produção. Terceiro, um fundo de reserva ou segurança contra acidentes, prejuízos causados por fenômenos naturais, etc. Essas deduções do fruto integral do trabalho são uma necessidade econômica e a sua grandeza deve ser determinada de acordo com os meios e as forças disponíveis, em parte por cálculo de probabilidades, porém elas não podem de modo algum ser calculadas com base na justiça. Resta a outra parte do produto total, que é destinada ao consumo. Mas antes de ser distribuída entre os indivíduos, delas são novamente deduzidos. Primeiro, os custos gerais da administração que não entram diretamente na produção. Essa fração será consideravelmente reduzida, desde o primeiro momento, em comparação com a sociedade atual, e diminuirá na mesma medida em que a nova sociedade se desenvolver. Segundo, o que serve à satisfação das necessidades coletivas, como escolas, serviços de saúde, etc. Essa parte crescerá significativamente, desde o início, em comparação com a sociedade atual, e aumentará na mesma medida em que a nova sociedade se desenvolver. Terceiro, fundos para incapacitados para o trabalho, etc. Em suma, para que hoje forma a assim chamada assistência pública e popular carente. Cara, é muito foda. Apenas agora chegamos àquilo que o programa sob influência lassalliana contempla de modo isolado e limitado, a distribuição, mais precisamente a parte dos meios de consumo que são repartidos entre os produtores individuais da sociedade cooperativa. O fruto integral do trabalho se transformou imperceptivelmente em fruto parcial, embora aquilo que se tira do produtor em sua qualidade de indivíduo privado reverta-se direta ou indiretamente em seu proveito na sua qualidade de membro da sociedade. Assim como a fraseologia do fruto integral do trabalho desapareceu agora, vemos desaparecer a fraseologia do fruto do trabalho em geral. No interior da sociedade cooperativa, fundada na propriedade comum dos meios de produção, os produtores não tocam seus produtos. Do mesmo modo, o trabalho transformado em produtos não aparece aqui como valor desses produtos, como uma qualidade material que eles possuem, pois agora, em oposição à sociedade capitalista, os trabalhos individuais existem não mais como um desvio, mas imediatamente como parte integrante do trabalho total. A expressão fruto do trabalho, que hoje já é condenável por sua ambiguidade, perde assim todo o sentido. Nosso objeto aqui é uma sociedade comunista, não como ela se desenvolveu a partir de suas próprias bases, mas ao contrário, como ela acaba de sair da sociedade capitalista, portanto, trazendo de nascença as marcas econômicas, morais, espirituais herdadas da velha sociedade de cujo ventre ela saiu. Por conseguinte, o produtor individual, feitas as devidas deduções, recebe de volta da sociedade exatamente aquilo que lhe deu. O que ele lhe deu foi sua quantidade individual de trabalho. Por exemplo, a jornada social de trabalho consiste na soma das horas individuais de trabalho. O tempo individual de trabalho do produtor individual é a parte da jornada social de trabalho que ele fornece. É sua participação nessa jornada. Ele recebe da sociedade um certificado de que forneceu um tanto de trabalho, depois a dedução de seu trabalho para os fundos coletivos, e com esse certificado pode retirar dos estoques sociais de meios de consumo uma quantidade equivalente ao seu trabalho, a mesma quantidade de trabalho que ele deu à sociedade em uma forma. Agora ele a obtém de volta em outra forma. Aqui impera, é evidente, o mesmo princípio que regula a troca de mercadorias, na medida em que esta é a troca de equivalentes. Contudo, conteúdo e forma são alterados, porque, sob as novas condições, ninguém pode dar nada além de seu trabalho e, por outro lado, nada pode ser apropriado pelos indivíduos,
fora dos meios individuais de consumo. No entanto, no que diz respeito à distribuição desses meios entre os produtores individuais, vale o mesmo princípio que rege a troca entre mercadorias equivalentes, segundo o qual uma quantidade igual de trabalho em uma forma é trocada por uma quantidade igual de trabalho em outra forma. Por isso aqui, o igual direito é ainda, de acordo com seu princípio, o direito burguês, embora princípio e prática deixem de se galfinhar. Enquanto na troca de mercadorias, a troca de equivalentes existe apenas em média, não para o caso individual. Apesar desse progresso, esse igual direito continua marcado por uma limitação burguesa. O direito dos produtores é proporcional aos seus fornecimentos de trabalho. A igualdade consiste, aqui, em medir de acordo com um padrão igual da medida, o trabalho. Mas um trabalhador supera o outro física ou mentalmente e fornece, portanto, mais trabalho no mesmo tempo ou pode trabalhar por mais tempo. E o trabalho, para servir de medida, ou tem de ser determinado de acordo com sua extensão ou sua intensidade, ou deixa de ser padrão de medida. Esse igual direito é o direito desigual para um trabalho desigual. Ele não reconhece nenhuma distinção de classe, pois cada indivíduo é apenas trabalhador tanto quanto o outro, mas reconhece tacitamente a desigualdade dos talentos individuais como privilégios naturais e, por conseguinte, a desigual capacidade dos trabalhadores. Segundo seu conteúdo, portanto, ele é, como todo direito, um direito da desigualdade. O direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida, mas os indivíduos desiguais, e eles não seriam indivíduos diferentes se não fossem desiguais, só podem ser medidos segundo um padrão igual de medida quando observados do mesmo ponto de vista, quando tomados apenas por um aspecto determinado, por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados apenas como trabalhadores e neles não se vê nada além disso. Todos os outros aspectos são desconsiderados. Além disso, um trabalhador é casado e o outro não, um tem mais filhos que o outro, etc, etc. Pelo mesmo trabalho e, assim com a mesma capacitação no fundo social de consumo, um recebe de fato mais que o outro, um é mais rico do que o outro, etc. A fim de evitar todas essas distorções, o direito teria de ser não igual, mas antes desigual. Mas essas distorções são inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como ela surge, depois de um longo trabalho de parto da sociedade capitalista. O direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural por ela condicionado da sociedade. Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual, quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital, quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira, entre aspas, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Demorei-me sobre o fruto integral do trabalho, de um lado, e o igual direito, a distribuição justa, de outro, para demonstrar a infâmia de querer, de um lado, impor ao nosso partido, como dogmas, noções que tiveram algum sentido numa certa época, mas que hoje se tornaram restolhos fraseológicos ultrapassados e, de outro lado, deturpar a concepção realista que foi introduzida com tanto esforço no partido, mas deixou suas raízes, por meio de disparates ideológicos, jurídicos e outros gêneros, tão em voga entre os democratas e socialistas franceses. A abstração feita do que expomos até aqui foi, em geral, um erro transformar a assim chamada distribuição em algo essencial e pôr nela o acento principal. A distribuição dos meios de consumo é, em cada época, apenas a consequência da distribuição das próprias condições de produção. Contudo, esta última é uma característica do próprio modo de produção. O modo de produção capitalista, por exemplo, baseia-se no fato de que as condições materiais de produção estão dadas aos não-trabalhadores sob a forma de propriedade do capital e da propriedade fundiária, enquanto a massa é proprietária somente da condição pessoal de produção, da força de trabalho.
Estando assim distribuídos os elementos da produção, daí decorre por si mesma a atual distribuição dos meios de consumo. Se as condições materiais de produção fossem propriedade coletiva dos próprios trabalhadores, então o resultado seria uma distribuição dos meios de consumo diferente da atual, o socialismo vulgar. E a partir dele, por sua vez, uma parte da democracia herdou da economia burguesa o procedimento de considerar e tratar a distribuição como algo independente do modo de produção e, por conseguinte, dispor o socialismo como uma doutrina que gira principalmente em torno da distribuição, depois da relação real estar há muito esclarecida, por que retroceder? Quarto, fragmento do texto de Gotha. A libertação do trabalho tem de ser obra da classe trabalhadora, diante da qual todas as outras classes são uma só massa reacionária. Fecha. A principal oração é extraída do preâmbulo dos Estatutos da Internacional, porém, aqui, ela é melhorada. Naquele texto disse: a libertação da classe trabalhadora tem que ser obra dos próprios trabalhadores. Aqui, ao contrário, é a classe trabalhadora que tem de libertar. O quê? O trabalho? Compreenda quem puder. O título de reparação, a oração seguinte é, ao contrário, a mais pura das citações lassalianas, diante da qual, da classe trabalhadora, todas as outras classes formam uma só massa reacionária. No Manifesto Comunista disse: de todas as classes que hoje em dia se opõem à burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria. O proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico. A burguesia é concebida aqui como classe revolucionária, como portadora da grande indústria, e em face da aristocracia feudal e das classes médias, Mittelstand, que desejam conservar todas as posições sociais criadas por modos de produção ultrapassados. Elas não formam, portanto, juntamente com a burguesia, uma só massa reacionária. Por outro lado, o proletariado é revolucionário diante da burguesia porque, sendo ele mesmo fruto do solo da grande indústria, busca eliminar da produção seu caráter capitalista, o qual a burguesia procura perpetuar. Mas o manifesto acrescenta que quando as camadas médias se tornam revolucionárias, isto se dá, em consequência, em sua eminente passagem para o proletariado. Desde esse ponto de vista, é também... Clica aqui, tá? Já volta. Desse ponto de vista, é também um absurdo dizer que as classes médias, juntamente com a burguesia e, sobretudo, com a aristocracia feudal, formam uma só massa reacionária, diante da classe trabalhadora. Por acaso, nas últimas eleições, gritou-se aos artesãos, aos pequenos industriais, etc., e aos camponeses: comparados a nós, vocês formam, juntamente com a burguesia e a aristocracia feudal, uma só massa reacionária? Lassalle sabia de cor o Manifesto Comunista, tanto quanto seus fiéis sabem os escritos sagrados que ele produz. Portanto, quando ele falsificou de modo tão grosseiro, foi apenas com o objetivo de enfeitar sua aliança com os adversários absolutistas e feudalistas contra a burguesia. No parágrafo em questão, aliás, sua sentença oracular é introduzida arrastada pelos cabelos, sem qualquer conexão com a distorcida citação dos Estatutos da Internacional. Não passa aqui de uma impertinência e, em verdade, uma impertinência do tipo que não desagrada nem um pouco ao Sr. Bismarck, uma dessas grosseiras baratas de cujo comércio vive o Marat Berlin. Quinto, a classe trabalhadora atua por sua libertação inicialmente nos marcos do atual Estado Nacional, consciente de que o resultado necessário de seu esforço, comum a todos os trabalhadores de todos os países civilizados,
será a fraternização internacional dos povos. Lassalle, ao contrário do Manifesto Comunista e de todo o socialismo anterior, concebeu o movimento dos trabalhadores sob a mais estreita ótica nacional. Aqui o programa segue seus passos e isso depois da ação da Internacional. É evidente que, para o poder lutar em geral, a classe trabalhadora tem que se organizar internamente como classe. E a esfera nacional é o terreno imediato de sua luta. Nesse sentido, sua luta de classes é nacional, não segundo o conteúdo, mas, como diz o Manifesto Comunista, segundo a forma. Mas os próprios marcos do atual Estado Nacional, do Império Alemão, por exemplo, situam-se economicamente nos marcos do mercado mundial e politicamente nos marcos do sistema dos Estados. Qualquer comerciante sabe que o comércio alemão é, ao mesmo tempo, comércio exterior, e a grandeza do Sr. Bismarck reside justamente em sua forma de política internacional. E ao que o Partido Operário Alemão reduz seu internacionalismo? A consciência de que o resultado de seu esforço será a fraternização internacional dos povos, uma fraseologia tomada de empréstimo da Liga da Liberdade e da Paz, e que tem pretensamente o mesmo significado da fraternização internacional das classes trabalhadoras em sua luta comum contra as classes dominantes e seus governos. Nenhuma palavra, portanto, sobre as funções internacionais de classe trabalhadora alemã. E assim ela deve enfrentar sua própria burguesia, que, contra ela, já se une fraternalmente aos burgueses de todos os países, e a conspiratória política internacional do Sr. Bismarck. Na verdade, a profissão de fé internacionalista do programa é infinitamente inferior ao Partido de Livre Câmbio. Esse também declara que os resultados de seu esforço é a fraternização internacional dos povos, mas também age para transformar o comércio no comércio internacional, não se contentando em absoluto com a consciência de que todos os povos fazem comércio dentro de seus respectivos domínios. A ação internacional das classes trabalhadoras não depende de maneira alguma da existência da Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa foi apenas uma primeira tentativa de criar um órgão central voltado para aquela atividade. Tentativa que, pelo impulso que deu ao movimento, teve uma eficácia durável, mas que, em sua primeira forma histórica, tornou-se impraticável após a queda da Comuna de Paris. O Norddeutsche de Bismarck tinha toda a razão quando anunciou, para a satisfação de seu chefe, que o Partido Operário Alemão, no novo programa, abdicaria do internacionalismo. Partindo desses princípios, o Partido Operário Alemão ambiciona, por todos os meios legais, alcançar o Estado livre e a sociedade socialista, a superação do sistema salarial juntamente com a lei de bronze do salário e da exploração em todas as suas formas, a eliminação de toda desigualdade social e política. Ao Estado livre voltarei mais adiante. Pois bem, o Partido Operário Alemão terá, a partir de agora, de acreditar na lei de bronze do salário, de Lassalle. Para garantir isso, comete-se o disparate de falar em superação do sistema salarial. O certo seria sistema do trabalho assalariado, juntamente com a lei de bronze do salário. Superando-se o trabalho assalariado, é claro que se superam também suas leis, sejam elas de bronze ou de esponja. Mas a oposição de Lassalle ao trabalho assalariado gira quase exclusivamente em torno dessa pretensa lei. Por isso, a fim de provar o triunfo da seita lassalliana, o sistema salarial tem de ser superado, juntamente com a lei de bronze do salário, e não sem ela. Da lei de bronze do salário, a única coisa própria de Lassalle é o termo de bronze.
tomada de empréstimo das grandes eternas bronzeadas leis de Gotha. O termo de bronze é uma senha com o qual os crentes ortodoxos reconhecem uns aos outros, mas se aceito a lei com o carimbo de Lassalle e, portanto, tal como ele compreende, então tenho de aceitar também seu fundamento. E qual é ele? Como Lande mostrou logo após a morte de Lassalle, é a teoria malthusiana da população, pregada pelo próprio Lande. Mas, estando certa essa teoria, então mesmo que eu supere 100 vezes o trabalho assalariado, ainda assim não poderei superar a lei, pois esta rege não apenas o sistema do trabalho assalariado, mas todo o sistema social. Baseados justamente nisso, os economistas vêm demonstrando há 50 anos ou mais que o socialismo não pode acabar com a miséria, que é fundada na natureza, mas apenas generalizá-la, repartindo-a igualmente por toda a superfície da sociedade. Mas isso não é a questão principal. Ainda se desconsidere por completo a falsa concepção lassalliana acerca da lei. O retrocesso verdadeiramente revoltante consiste no que se segue. Desde a morte de Lassalle, impôs-se em nosso partido o ponto de vista científico de que o salário não é o que aparenta ser, isto é, o valor do trabalho ou seu preço, mas apenas uma forma disfarçada do valor ou preço da força de trabalho. Com isso, foi descartada toda a concepção burguesa do salário até hoje, assim como toda a crítica a ela dirigida. E ficou claro que o trabalhador assalariado só tem a permissão de trabalhar para a sua própria vida, isto é, para viver, desde que trabalhe de graça um determinado tempo para o capitalista. Por isso também para aqueles que justamente com ele consomem a mais-valia. Que o sistema inteiro da população capitalista gira em torno do aumento desse trabalho gratuito graças ao prolongamento da jornada de trabalho ou do crescimento da produtividade, uma maior pressão sobre a força de trabalho, etc. Que, por consequente, o sistema do trabalho assalariado é o sistema de escravidão e, mais precisamente, de uma escravidão que se torna tanto mais cruel na medida em que suas forças produtivas sociais do trabalho se desenvolvem, sendo indiferente se o trabalhador recebe um pagamento maior ou menor. E depois que esse ponto de vista se estabeleceu cada vez mais em nosso partido, retrocede-se agora aos dogmas de Lassalle. Mesmo que hoje seja impossível ignorar que Lassalle não sabia o que era o salário, senão que, seguindo os economistas burgueses, tomava a aparência de coisa por sua essência. É como se entre os escravos que tivessem desvendado o segredo da escravidão e iniciado uma rebelião, um escravo preso às concepções ultrapassadas escrevesse no programa da rebelião: a escravidão tem de ser abolida, pois o custo de manutenção dos escravos não pode, no sistema de escravidão, ultrapassar certo limite máximo, bastante baixo. O simples fato de que os representantes do nosso partido tenham sido capazes de cometer um atentado tão monstruoso contra o ponto de vista disseminado na massa do partido mostra com criminosa levianidade com que os escrúpulos eles se puseram a elaborar esse programa de compromisso. No lugar da vaga fraseologia, que conclui o parágrafo, pela eliminação de toda desigualdade social e política, deve-se dizer que, com a abolição das diferenças de classes, desaparece por si mesma toda desigualdade social e política delas derivada. Parte 3. O Partido Operário Alemão exige, para conduzir à solução da questão social, a criação de cooperativas de produção com subvenção estatal e sob o controle democrático do povo trabalhador.
Na indústria e na agricultura, as cooperativas de produção devem ser criadas em proporções tais que delas surja a Organização Socialista do Trabalho Total. Depois da Lei de Bronze do Salário de Lascelles, temos agora a Panaceia do Profeta, e ela é conduzida de forma digna. O lugar da luta de classes existente é tomado por uma fraseologia de escrevinhador de jornal, a questão social, a cuja solução se conduz. A Organização Socialista do Trabalho Total, em vez de surgir do processo revolucionário de transformação da sociedade, surge da subvenção estatal, subvenção que o Estado concede às cooperativas de produção criadas por ele, e não pelos trabalhadores. É algo digno da presunção de Lascelles, imaginar que, por meio da subvenção estatal, seja possível construir uma nova sociedade da mesma forma que se constrói uma nova ferrovia. Por um resto de escrúpulos, coloca-se a subvenção estatal sob o controle democrático do povo trabalhador. Em primeiro lugar, o povo trabalhador na Alemanha consiste majoritariamente em camponeses, e não em proletários. Em segundo lugar, democrático, traduzido para o alemão, significa sob o governo do povo. Mas o que quer dizer o controle sob o governo do povo trabalhador? E ainda mais, quando se trata de um povo trabalhador que, ao apresentar essas exigências ao Estado, expressa sua plena consciência de que não só ele não está no poder, como não está maduro para ele. Não é necessário entrar na crítica da receita prescrita por Boucher sob Luís Felipe, em oposição aos socialistas franceses e apropriada pelos trabalhadores reacionários do Atelier. O pior golpe também não é ter escrito essa cura miraculosa do programa, mas simplesmente ter regredido do ponto de vista do movimento de classes para o movimento de seitas. O fato que os trabalhadores queiram criar as condições de produção coletiva em escala social e, de início, em seu próprio país, portanto, em escala nacional, significa apenas que eles trabalham para subverter as atuais condições de produção e não tem nenhuma relação com a fundação da sociedade cooperativas subvencionadas pelo Estado. No que diz respeito às atuais sociedades cooperativas, elas só têm valor na medida em que são criações pelos trabalhadores independentes, não sendo protegidas nem pelos governos, nem pelos burgueses. Parte 4. Chego agora à parte democrática. A. Base livre do Estado. Já na seção 2, o Partido Operário Alemão pretende alcançar o Estado livre. Estado livre, o que é isso? Tornar o Estado livre não é de modo algum o objetivo de trabalhadores já libertos da estreita consciência do súdito. No Império Alemão, o Estado é quase tão livre quanto na Rússia. A liberdade consiste em converter o Estado de órgão que subordina a sociedade em órgão totalmente subordinado a ela. E ainda hoje, as formas de Estado são mais ou menos livres, de acordo com o grau em que limitam a liberdade do Estado. O Partido Operário Alemão, no caso de adotar esse programa, mostra que as ideias socialistas não penetraram nem sequer a camada mais superficial de sua pele, quando considera o Estado um ser autônomo, dotado de seus próprios fundamentos espirituais, morais e livres, em vez de afirmar a sociedade existente. Isso vale para qualquer sociedade futura, como base do Estado existente, ou futuro, para uma sociedade futura. Além disso, o que dizer do abuso leviano que o programa faz das palavras Estado atual, sociedade atual, e o equívoco ainda mais leviano que ele cria sobre o Estado ao qual dirige suas reivindicações. A sociedade atual é a sociedade capitalista, que, em todos os países civilizados, existe mais ou menos livre dos elementos medievais, mais ou menos modificada pelo desenvolvimento histórico particular de cada país, mais ou menos desenvolvida. O Estado atual, ao contrário, muda juntamente com os limites territoriais do país. No Império Prussiano-Alemão, o Estado é diferente daquele da Suíça. Na Inglaterra, ele é diferente daquele dos Estados Unidos. O Estado atual é uma ficção. No entanto, os diferentes estados dos diferentes países civilizados, apesar de suas variadas configurações, têm em comum o fato de estarem assentados sobre o solo da moderna sociedade burguesa, mais ou menos desenvolvida em termos capitalistas. É o que confere a eles certas características comuns essenciais. Nesse sentido, pode-se falar em atual ordenamento estatal, Staatswesen.
em contraste com o futuro, quando sua raiz atual, a sociedade burguesa, tiver desaparecido. Pergunta-se então por que transformações passará o ordenamento estatal numa sociedade comunista. Em outras palavras, quais funções sociais, análogas às atuais funções estatais, nela permanecerão? Essa pergunta só pode ser respondida de modo científico, e não é associando de mil maneiras diferentes a palavra povo à palavra Estado, que se avançará um pulo de pulga na solução do problema. Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período de transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Mas o programa é alheio tanto a essa última quanto ao futuro ordenamento estatal da sociedade comunista. Suas reivindicações políticas não contêm mais do que a velha cantilena democrática, conhecida de todos: sufrágio universal, legislação direta, direito do povo, milícia popular, etc. São um mero eco do Partido Popular Burguês, da Liga da Paz e da Liberdade. Não passam de reivindicações que, quando não são exageros fantasiosos da imaginação, já estão realizadas. Acontece que o Estado que as pôs em prática não se encontra dentro das fronteiras do Império Alemão, mas na Suíça, nos Estados Unidos e etc. Esse tipo de Estado futuro é o Estado atual, embora ele exista fora dos marcos do Império Alemão. Mas esquece-se uma coisa: como o Partido Operário Alemão declara expressamente mover-se no interior do Estado Nacional atual, portanto de seu próprio Estado, o Império Prussiano-Alemão, do contrário, suas reivindicações seriam, em grande parte, sem sentido, pois só se reivindica aquilo que ainda não se tem. Então ele não devia ter esquecido o principal, isto é, que todas essas lindas miudezas se baseiam no reconhecimento da assim chamada soberania popular, e que, portanto, só tem lugar numa república democrática. Se não se tem coragem e, sabiamente, pois as condições exigem cautela, de reivindicar a República Democrática, como fizeram os programas operários franceses sob Luís Filipe e Luís Napoleão, não se deveria recorrer ao truque, nem honrado nem digno, de exigir coisas que só têm sentido numa república democrática de um Estado que não é mais do que um despotismo militar, com armação burocrática e blindagem policial, enfeitado de forma parlamentares, misturado com ingredientes feudais e, ao mesmo tempo, já influenciado pela burguesia e ainda por cima assegurar a esse Estado que se supõe poder impor-lhe tais coisas por meios legais. Até mesmo a democracia vulgar, que vê na República Democrática o reino milenar e nem sequer suspeita de que é justamente nessa última forma de Estado da sociedade burguesa que a luta de classes será definitivamente travada, mesmo ela está muito acima desse tipo de democratismo, que se move dentro dos limites do que é autorizado pela polícia e desautorizado pela lógica, que por Estado entende-se, na verdade, a máquina governamental ou o Estado, na medida em que, por meio da divisão do trabalho, forma um organismo próprio, separado da sociedade. Já o demonstram essas palavras. O Partido Operário Alemão exige, como base econômica do Estado, o imposto único e progressivo sobre a renda. Os impostos são a base econômica da maquinaria governamental e nada mais. No Estado do futuro, já existente na Suíça, essa reivindicação está bastante realizada. O imposto sobre a renda pressupõe as diferentes fontes de renda das diferentes classes sociais, logo pressupõe a sociedade capitalista. Não é de se estranhar, pois, que os financial reformers de Liverpool, burgueses, tendo à sua frente o irmão de Gladstone, formulem a mesma reivindicação que o programa. B. O Partido Operário Alemão exige, com base espiritual e moral do Estado: 1. Educação popular universal e igual sob incumbência do Estado. Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita. Educação popular igual? O que se entende por essas palavras? Crê-se que a sociedade atual, e apenas ela está em questão aqui, a educação possa ser igual para todas as classes? Ou se exige que as classes altas também devam ser forçadamente reduzidas à módica educação da escola pública?
A única compatível com as condições econômicas não só do trabalhador assalariado, mas também dos camponeses. Escolarização universal obrigatória, instrução gratuita. A primeira existe na Alemanha, a segunda na Suíça e nos Estados Unidos, para escolas públicas, que em alguns estados, desde os últimos, também sejam gratuitas. As instruções de ensino superior significa apenas, na verdade, que, em esses lugares, os custos da educação das classes altas são cobertos pelo Fundo Geral dos Impostos. O mesmo vale, diga-se de passagem, para a assistência jurídica gratuita, exigida pelo artigo 5. A justiça criminal é gratuita em toda parte. A justiça civil gira quase exclusivamente em torno de conflitos de propriedade, dizendo respeito, portanto, quase exclusivamente às classes operárias. Elas devem mover seus processos às custas do tesouro público. O parágrafo sobre as escolas devia ao menos ter exigido escolas técnicas, teóricas e práticas combinadas com a escola pública. Absolutamente condenável é uma educação popular sob incumbência do Estado. Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas públicas, as qualificações, a qualificação do pessoal docente, os currículos, etc. E, como ocorre nos Estados Unidos, controlar a execução dessas prescrições legais por meio de inspetores estatais. Outra muito diferente é conferir ao Estado o papel de educador do povo. O governo e a igreja devem antes ser excluídos de qualquer influência sobre a escola. No Império Prussiano-Alemão, e não se escapa da questão com o cômodo subterfúgio de que se trata de um Estado futuro, já vimos no que este consiste. É o que o Estado que, ao contrário, necessita receber do povo uma educação muito rigorosa. Apesar de toda sua intrincidência democrática, o programa está totalmente infestado da credulidade servil do Estado, que caracteriza a seita lassaliana, ou, o que não é melhor, da superstição democrática, ou antes consiste num arranjo entre dois tipos de superstição, ambos igualmente distantes do socialismo. Liberdade da ciência. Já consta de um parágrafo da Constituição prussiana. Portanto, o que isso faz aqui? Liberdade da consciência. Nestes tempos de Kulturkampf, se quisesse recordar ao liberalismo suas velhas palavras de ordem, isso só poderia ser feito da seguinte forma: cada um tem de poder satisfazer suas necessidades religiosas, assim como as corporais, sem que a polícia meta aí o seu nariz. O Partido Operário devia ter aproveitado a ocasião para declarar sua convicção de que a liberdade de consciência burguesa não vai além da tolerância entre todas as formas possíveis de liberdade religiosa, de consciência, e que ele pretende, antes, libertar a consciência de qualquer assombração religiosa. Contudo, achou-se melhor não extrapolar o nível burguês. E chego assim ao fim, pois o apêndice que se segue ao programa não constitui uma parte característica deste. Serei também bastante breve. 2. A jornada normal de trabalho. Em nenhum outro país o Partido Operário limita-se a uma reivindicação tão vaga, mas sempre fixa a duração da jornada de trabalho que, em dadas circunstâncias, considera normal. 3. Limitação do trabalho das mulheres e a proibição do trabalho infantil. Ao se referir à sua duração, às pausas, etc., a regulamentação da jornada de trabalho já tende a incluir a limitação do trabalho das mulheres. Do contrário, ela só pode significar a exclusão do trabalho das mulheres dos ramos de produção particularmente nocivos ao corpo feminino ou moralmente ofensivos a este sexo. Se era para isso
que se queria dizer, então deveria ter sido dito. Proibição do trabalho infantil. Aqui era absolutamente necessário determinar o limite da idade. A proibição geral do trabalho infantil é incompatível com a existência da grande indústria e, por essa razão, um desejo vazio e piedoso. A aplicação dessa proibição, se fosse possível, seria reacionária, uma vez que, com uma rígida regulamentação da jornada de trabalho segundo as diferentes faixas etárias e as demais medidas preventivas para a proteção das crianças, a combinação do trabalho produtivo com a instrução, desde terna idade, é um dos mais poderosos meios de transformação da sociedade atual. 4. Supervisão estatal da indústria fabril, oficina e doméstica. Diante do Estado prussiano-alemão, Dever-se-ia exigir taxativamente que os inspetores só possam ser removidos por medida judicial, que de todo trabalhador possa denunciá-los aos tribunais por violação do dever, que eles tenham de pertencer à classe médica. 5. A regulamentação do trabalho prisional. Reivindicação mesquinha num programa operário geral. De qualquer forma, dever-se-ia afirmar claramente que não se pretende que os criminosos comuns, por medo da concorrência, sejam tratados como gado, e que não se quer privá-los precisamente de um único meio de correção, o trabalho produtivo. Isso é o mínimo que se espera dos socialistas. 6. Uma lei de responsabilidade civil eficaz. Era preciso dizer o que se entende por uma lei de responsabilidade civil eficaz. Note-se, de passagem, que ao tratar da jornada normal de trabalho, desconsiderou-se a parte da legislação fabril referente às medidas sanitárias e aos meios de produção contra acidentes, etc. A lei de responsabilidade civil só entra em ação quando se infringem essas prescrições. Em suma, também este apêndice se distingue por sua redação desleixada. Salvam animum